Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O Instituto Hoffman traz para a entrevista de hoje a psicóloga Marielle Bonato, pós-graduanda em Sexualidade Humana. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigado pelo convite, por me proporcionar esse momento de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei. Vem falar sobre os tabus da sexualidade humana, que estão sendo quebrados na sociedade odierna. Você pode, assim, pensar em sexualidade somente pela relação sexual ou pelo ato sexual em si. Então, a sexualidade, ela é muito mais do que isso. Então, para a gente começar a falar sobre sexualidade, a gente tem que pensar na questão histórica que envolve a sexualidade em si, né? Se a gente for pensar aí antigamente, a sexualidade era vista como algo proibido, não era algo permitido, A relação sexual, o ato sexual em si, não era feito em função do prazer, com o objetivo de prazer. Ele era feito apenas para a procriação. Então, o Pitágoras, ele recomendava que as pessoas fizessem sexo apenas no inverno, preferencialmente, porque ele falava que o sexo no inverno era menos prejudicial do que se fosse feito em outras épocas do ano. O Hipócrates, ele considerava que reter o sêmen, ele proporcionava ao corpo uma maior energia, uma energia contemplada, uma energia completa. E se esse sêmen fosse perdido, se ele saísse do corpo, significava mais a morte, algo ruim. Então, se a gente analisar a questão histórica, o sexo antigamente, o ato sexual em si era usado apenas para a reprodução. Então, os casais deviam utilizar o sexo apenas para se reproduzir e não para o prazer. Essa ideia foi mudando, porque se a gente ver também a questão do Freud, ele trouxe uma outra visão para nós, de que a relação sexual, a sexualidade do indivíduo, ela não pode ser observada de forma individual, de forma separada do indivíduo. O indivíduo deve ser analisado com todas as suas particularidades e com a sua sexualidade em si. Então, o indivíduo ele não é um indivíduo só sexual ou só um indivíduo profissional, enfim. Ele é um indivíduo completo com profissionalidade, sexualidade e tudo que envolve ele. Não tem como analisar separadamente. Também existe bastante na história da sexualidade e da humanidade a questão da igreja, que estava bem presente, ela ainda é bem presente no nosso dia a dia. E ela também dizia, concordava com esses filósofos de que o ato sexual era apenas para o prazer. Mas, após o Freud e outros autores como Lacan e outros mais atuais, essa visão foi mudando. Inclusive, Freud já falava da questão da homossexualidade. Como eu falei antes, o indivíduo ele não pode ser analisado apenas pela sua sexualidade ou por outras áreas de sua vida. E com a sexualidade também acontece o mesmo. A gente não consegue observar a sexualidade separada da sociedade, das relações sociais, porque a sexualidade ela faz parte das nossas relações sociais. E também ela nos remete a pensar sobre a questão histórica, porque a questão histórica continua fazendo parte da nossa vida e ela está presente também no nosso dia a dia pela questão da hereditariedade. Então, se a gente continuar pensando em relação a isso, nós podemos pensar a sexualidade relacionada também à violência contra mulheres. A luta das mulheres contra a violência doméstica, a violência contra mulheres. Ela começou no pós-guerra e hoje a gente consegue trabalhar de forma mais aberta a questão da violência contra mulheres e de forma mais natural. Admitir que isso acontece sim e encontrar maneiras de melhorar a vida da mulher. Então, junto com a luta das mulheres contra a violência contra a mulher, nós percebemos também a luta dos homossexuais. Então, esses dois movimentos, eles estão aí engrenando, engrenando e estão dentro do cerne das lutas sociais. E em tudo isso a gente pode perceber a importância de se falar sobre a sexualidade, para que todos esses tabus sejam quebrados e para que a vida humana ela aconteça da melhor forma possível. E, por fim, abordando aí a questão da importância de falar sobre a sexualidade,
Eu trouxe aqui uma publicação que eu vi nas redes sociais nos últimos dias sobre a importância de falar sobre a sexualidade para as crianças, que também é outro assunto que é pouco abordado, né, difícil abordagem se for pensar por esse lado. Então, nessa publicação falava o seguinte: um dia uma garota disse à professora: "Meu tio lambeu meu biscoito." E a professora respondeu: "Da próxima vez, peça outro biscoito." Meses se passaram e a mãe da menina foi conversar com a professora sobre uma erupção aí, né, cutânea no biscoito da menina. E foi lá quando a professora percebeu o que a garota estava querendo dizer naquele dia que ela falou sobre o biscoito. Então, se você não ensinar, né, os nossos filhos, se a gente não ensinar os nossos filhos o nome correto, né, da vagina e do pênis, isso pode ocasionar, né, graves consequências aí para a vida dos nossos pequenos. É importante ressaltar, né, que falar sobre a sexualidade não é ensinar para a criança o ato sexual, mas é deixar a criança ciente do corpo dela, né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer pela criança. Não precisa ensinar o ato sexual, e não é disso que a gente quer falar na sexualidade. A gente quer que a criança esteja ciente de que ela tem um pênis, ela tem uma vagina e que ela saiba os nomes corretos, né? Que a gente ensine às nossas crianças quais são as partes do nosso corpo em que é possível um estranho tocar e que não é possível um estranho tocar. Essa é a nossa luta, né, em relação à sexualidade, para que a sexualidade seja mais aceita. Nós nunca vamos pensar em sexualidade pensando para crianças, né? Pensando no ato sexual, mas sim na proteção da criança, para que ela saiba relatar alguma coisa que aconteça com ela de forma clara e objetiva, e não que nem essa menininha, né, da história que eu trouxe, que relatou que o tio tinha lambido o biscoito dela. Então, aí, né, ressalto a importância de se falar sobre a sexualidade com as crianças e de deixar claro que pênis e vagina, né, não são palavras ruins, são palavras boas, né? De certa forma, a gente tem que mostrar para a criança que esse é o corpo dela, mostrar onde pode ou não o estranho tocar. Se nós não falarmos abertamente sobre a sexualidade com as crianças, se procurarmos usar essas figuras de linguagem igual à questão do biscoito que eu trouxe na historinha, né? A criança vai ficar cada vez mais curiosa em relação a isso. Por quê? Ela chega na escola e vai ter banheiro separado para menino e para menina. Mas por que precisa ter banheiro separado? O que será que o menino tem de diferente de mim? O que será que a menina tem de diferente? Então começam aquelas questões de que as meninas começam a entrar no banheiro dos meninos, os meninos começam a entrar no banheiro das meninas, para que essa curiosidade seja sanada, para que essa dúvida seja sanada. E aí pode gerar mais desconforto ainda. Então, quanto mais a gente falar sobre a sexualidade abertamente e claramente para as crianças, usando os termos corretos, mais estaremos protegendo elas das violências e enfim. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje, né, é que a sexualidade seja algo natural, seja algo normal. As pessoas sentem desejo, elas sentem prazer, e isso não é errado. Nós estamos sempre buscando prazer, buscando o melhor em todas as nossas relações, não só nas nossas relações sexuais, mas nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de trabalho. Nós estamos sempre buscando o melhor para nós mesmos, né? O prazer nas nossas relações. Então, que vocês lidem, né, com a sexualidade de forma natural, pois se nós estamos aqui hoje, de certa forma, né, se a gente for falar mais especificamente, se nós estamos aqui hoje foi porque antigamente, alguns anos atrás, aí, alguém entrou em contato com a sexualidade e isso gerou um outro ser. Então, não pensar a sexualidade apenas para a reprodução, mas também para o prazer como algo natural que existe na vida da pessoa e, como já trazia Freud, né, algo que não pode ser visto separadamente do indivíduo. É algo do indivíduo e que não pode ser separado dele de forma alguma.
Nós agradecemos a sua presença e você quiser acompanhar o trabalho da psicóloga Marielle, não deixe de ler a descrição do nosso vídeo, onde você vai poder acompanhar as redes sociais e conhecer mais sobre o trabalho dela. Até a próxima!